E aí, gurizada, vamos meter uma revisão final para quem vai fazer o FSM, dando uma olhada nos textos e épocas principais. Então, o que eu fiz aqui? Sempre naquela ideia de simbologia, botar em azul as épocas que são o domínio da razão, que tem mais razão que emoção. Em vermelho, ao contrário, as épocas que estão explodindo, que tem mais emoção do que razão. O que eu trouxe para você? Começando pela Antiguidade Clássica, antes de Cristo, cerca de uns 3 séculos antes de Cristo. Por quê? Porque eu quero pegar o tempo do Aristóteles. O que o Aristóteles fez? Dividiu os gêneros literários, divisão aristotélica. Del, não deleta isso da tua cabeça nunca. Del, dramático, épico, lírico. Dramático é o teatro, logo quem está falando contigo é o personagem aqui no palco. Épico, uma narrativa heróica, contada por um narrador. Lírico, poema feito ao som da lira, logo tinha aquele ritmo, vai ter a métrica, vai ter a rima, vai ter a estrofe. Quem é que fala contigo? O poeta? Não. Um narrador? Não. O personagem? Não. O sentimento do poeta. O eu lírico. Nunca confunda o poeta com a voz, o eu lírico do poema. Porque o poeta pode ser um homem, mas ele pode escrever um poema fazendo uma voz feminina, por exemplo. Ah, mas o gênero narrativo? Gente, o gênero narrativo vai surgir bem depois, lá no romantismo, como a gente conhece hoje. Claro que os textos vêm na antiguidade, mas o gênero narrativo, ele é como um funil, que eu chamo de funil do tempo e espaço. Porque o tempo tem 2 formas que ele se apresenta nas obras: cronológico e psicológico. E aí as narrativas vão da mais longa até a mais curta. Então eu tenho mais longa narrativa, romance, depois menor, novela, conto, crônica e fábula. Romance, grande tempo, longo tempo de vida, dividido em capítulos, análise profunda das personagens. Novela um pouco mais curto, não tem divisão em capítulos, tu só sabe o superficial dos personagens, não o profundo, e é o corte mais limitado da vida. Conto e crônica, ambos são histórias curtas, mas o conto é ambientado no momento da história. E a crônica, cronos, tempo cronológico, Deus do tempo, é no hoje. Então eu costumo dizer que conto é uma pequena história e crônica é uma cena, beleza? E tem ainda a fábula, que vem sim, desde a Grécia Antiga, de Esopo até chegando em La Fontaine, por exemplo. História contada por animais ou por seres inanimados que ganham vida e que no final tem uma moral. Beleza? Vamos seguir aqui. Lembrando que o dramático, épico, lírico, ele era em forma de poesia. Depois ele evolui, ok? E o narrativo, ele já surge em prosa, certo? Saio da Antiguidade Clássica, lembrando que isso aqui, repito, foi organizado depois, botei aqui só para você entender, e vou para depois de Cristo, 1200 a 1500. Trovadorismo, humanismo. Isso aqui é a Idade Média, que na história tu aprende como feudalismo, tá? Da Idade Média, ou Era Medieval, como gostam de dizer aqui. Trovadorismo está em vermelho, humanismo está em vermelho para azul. Por quê? Trovadorismo é o feudalismo, Deus no centro, teocentrismo. Humanismo, o homem no centro, antropocentrismo. O que eu tenho no trovadorismo? A expressão do gênero lírico. As cantigas, poemas para serem cantados, um homem submisso, vassalo, trovador, de joelhos para uma mulher, o que vai ser repetido no barroco e no romantismo, esse comportamento. E aí eu vou ter as cantigas líricas de um lado, de amor e amigo, e as cantigas satíricas, de escárnio e maldizer. As cantigas de amor são a sofrência sertaneja de hoje, esse homem que eu te falei, vassalo, sofrido. Já as cantigas de amigo, atenção ao eu lírico, as cantigas de amigo também eram escritas por um homem, mas a voz do poema era de uma menina sentindo saudade do seu amado. Já de outro lado, nas cantigas satíricas, como eu disse, o escárnio é uma crítica leve e o maldizer é uma crítica pesada, direta, citando o nome da pessoa ofendida e podendo usar palavrões. Já se eu vou para o humanismo, o que eu tenho? O antropocentrismo, o homem no centro das suas decisões, do seu destino. E aqui eu saio do gênero lírico, que era o trovadorismo, que eram as cantigas, deixo a musicalidade de lado e vou para o gênero dramático. Gênero dramático, o teatro. Quais são as peças que eu tinha lá na Grécia Antiga? Tragédia e comédia. Uma acabando em morte, outra acabando em casamento. Uma você aprende através da dor, outra aprende através do riso. Mas aqui no humanismo surgem 2 novos tipos de peça, que são o alto
ensinamento religioso do bem contra o mal, trazido para a sociedade, e a farsa. A farsa já é uma história mais curta. Sobre o alto. Qual é o alto que é famoso aqui? A trilogia. Alto da Barca do Inferno, Alto da Barca do Purgatório, Alto da Barca da Glória, do Gil Vicente. O Gil Vicente vai ser imitado futuramente, vai, na literatura popular, nas peças de caráter popular, na literatura de cordel do nosso Nordeste. Falando nisso, o que eu vou ter em 1955, no terceiro momento modernista? Uma peça de teatro, gênero dramático, pegando ideias do humanismo, que é o alto, e fazendo o Alto da Compadecida, que o nosso amigo Ariano Suassuna tirou justamente do quê? Da literatura de cordel, do caráter popular do nosso sertanejo. Ele pegou essa literatura de cordel, voltou na Idade Média de Gil Vicente e escreveu o Alto da Compadecida. Na peça, quem conduz a história é o palhaço, um alter ego do autor. É como se fosse o autor falando. Por que tem um palhaço para te contar a história? Porque no teatro, não confunda com o filme O Alto da Compadecida, não tem cenário. Você tem que imaginar o cenário. Então o palhaço conduz as histórias de João Grilo, o malandro, e Chicó, o medroso inocente, que mentem, enganam, sacaneiam para sobreviver. Por quê? Porque o padeiro explora. A mulher do padeiro trai o marido. A mulher do padeiro trata melhor o seu cachorro do que os seres humanos. E aí tem a peça em 3 atos. Primeiro, o cachorro que vai ser enterrado em latim. As peripécias, as aventuras, a quebra de expectativa que tem na peça. Um cachorro vai ser enterrado em latim? Sim. E quem é que entra nessa história? O padre João, que vai ganhar um troco. O bispo, que depois de descobrir a falcatrua, mas como assim? O cachorro deixou uma herança para a igreja? Deixou, então eu quero uma parte também. O frade e o sacristão. Gente, cuidado aqui. Enquanto um deles quer levar vantagem, quer levar dinheiro, quer se corromper, o outro é inocente, o outro segue os preceitos da igreja, para mostrar que dentro da igreja tem gente boa e gente que se corrompe. Essa aqui é a principal estrutura de O Alto da Compadecida. Mas eu tenho que lembrar que eu tenho também dentro aqui o Major Antônio Moraes, que é o fazendeiro, o latifundiário, é o homem mau, que eu tenho Severino e o seu cangaceiro, que vão atacar a cidade, que vão ser enganados pelo Chicó e pelo João Grilo. Por quê? Porque ele toca uma gaitinha e diz que é a gaitinha que faz reviver. E a gaitinha não faz reviver, é um golpe. Então esse aqui é um segundo ato. O primeiro foi do cachorro, tem a gaitinha que faz reviver, e tem o gatinho que descome dinheiro. Ele caga dinheiro. Na literatura de cordel isso era um cavalo, como é que eu vou botar um cavalo numa peça? O Ariano Suassuna adaptou. Então são essas as peripécias. Bom, enfim, morreu todo mundo, foi para o julgamento final. Alguns dizem que esse é o 4º ato, mas enfim, 3 ou 4 atos, tanto faz. Quando chegam no céu, no julgamento, está a Compadecida, Nossa Senhora, e Manuel, Deus, Jesus, tá? Manuel. Inclusive Manuel quer dizer a mão de Deus, a mão dele, ele, mão. E Jesus é negro, que é justamente para causar estranhamento no espectador. Enquanto Manuel acha que às vezes não tem perdão para alguns, ele quer ser justo, mas rigoroso, a Compadecida, o nome já diz, ela se compadece. E aí o que acontece? Eu tenho um promotor. Quem é que quer acusar essa turma toda que morreu aqui? O encourado. Ele é o promotor, ele é a personificação do mal. Só que ele tem um auxiliar, e esse auxiliar é um demônio. Então eu tenho aqui uma nomenclatura diferente. O encourado é a representação do mal, do diabo. E esse demônio é um auxiliar, ok? Quem é que vai para o céu nessa história toda? Severino e o cangaceiro. Mas eles não matavam as pessoas? Mas a realidade é que eles viveram. Por exemplo, Severino, ver os pais serem mortos por bandidos, fez ele se criar naquilo ali. Já o padeiro, sua mulher, o padre, o bispo, o frade, o sacristão,
vão todos para o purgatório para pagar seus pecados para ver se salva sua alma. O Chicó não morreu, ficou aqui na terra. O João Grilo ganha a chance de voltar para a terra, mas sem lembrar do julgamento. Ok? E aí ele faz o quê quando ele volta? Ele prometeu que se o João Grilo revivesse, voltasse, ele dava todo o dinheiro que tinha ganho para a igreja. E eles dão o dinheiro para a igreja, voltam a ser pobre. Então aquela ideia de seguir sempre o mesmo ciclo. Bom, isso foi tirar do humanismo e levar lá para 1955, que já é o modernismo de terceira geração praticamente. Mas lembrando que o Ariano Suassuna começa aqui nesse regionalismo da segunda geração, daqui a pouco eu te falo, e vai para a terceira. Classicismo. O que eu tenho aqui? Eu estou na Antiguidade Clássica na Grécia, venho para trovadorismo, humanismo, que eu te falei, em Portugal. Classicismo são as grandes navegações, então eu estava no campo, fui para a cidade, para o burgo, e agora eu vou para o mar, minha visão está espalhando. Se eu estava no lírico, fui para o dramático, falta o épico. Classicismo, eu tenho o quê? Camões. Camões com a sua literatura épica, com a sua literatura lírica. Lírica é o soneto. Ele faz o seu cantar de amor, ok? Já nas oitavas, ele usa para escrever Os Lusíadas, uma história heróica das grandes navegações portuguesas em torno de África para alcançar as Índias. É a medida nova, é o verso decassílabo. Tô nas grandes navegações, descobri o caminho para as Índias, vou descobrir o caminho para o Brasil. Aqui no meio, é importante lembrar que teve uma época que só aconteceu no Brasil. Literatura informativa e de catequese. Informativa, a carta de caminho ao rei de Portugal, informando a chegada à nova terra. Ele informa com uma preocupação material que não sabe se tem ouro ou prata ainda, mas tinha. E também uma preocupação espiritual que os índios, os nativos, não tinham religião. Logo, o rei vai mandar padres jesuítas para cá. Escrever uma literatura de catequese, catequética, dos jesuítas. Então, literatura informativa e de catequese. Dá para considerar a primeira época literária no Brasil? Não. Por quê? São portugueses escrevendo uma nova terra que nem dá para chamar de Brasil ainda. A primeira época literária no Brasil é o Barroco, 1601. Onde ele acontece? Na cidade da Bahia, que era como chamavam Salvador. O que eu tenho aqui? Greg e Tonho. Vamos lá? Greg é teu namorado, Tonho é teu pai. Estou falando de Gregório de Matos e pai de Antônio Vieira. Por quê? Um é representante do cultismo, outro do conceptismo. Cultismo, valorizar a forma, a métrica, a estrofe, a rima, o soneto, a linguagem, o jogo de palavras. É como se o Gregório, o Greg, fosse teu namorado. Ele fala o que tu quer ouvir, ele valoriza as tuas formas. Mas tu chega em casa, quem está te esperando? Tonho, teu pai, Padre Antônio Vieira. Tem sermão para te passar. Sim, os sermões do Padre Antônio Vieira eram todos críticos. Criticando o que os colonos portugueses faziam de errado, louvando o que faziam de certo, mas defendendo o indígena. Então, cultismo, fala o que tu quer ouvir. Conceptismo, fala o que tu precisa ouvir. Um é poesia, outro é prosa. Se um é teu namorado, o outro é teu pai. É só lembrar disso, ok? Esse é o Barroco no Brasil. O êxtase da oposição, da hipérbole, da antítese, do paradoxo. E aí eu saio do Barroco, que é na Bahia, vou para Minas. Inconfidência Mineira, lembra? Pois é, primeira tentativa de independência no Brasil, que só vai explodir mais tarde. O que eu tenho no arcadismo? 5 lemas latinos. Para você ser um arcade, respira, desacelera. Primeiro você tem que fazer o quê? Fugir da cidade, fugere urbem. Tem que ir para o campo que é tranquilo, um locus amoenos, um local ameno. Você vai inutia truncate, você vai eliminar o que trunca, eliminar o que tranca, o que é desnecessário. Então, lá no Barroco, eu tinha inversões, hipérboles, antíteses, paradoxos, menos. Vamos fazer uma linguagem mais direta, sujeito, predicado, uma linguagem mais simples. Isso na literatura. E na escultura, menos rebuscamento. E na pintura, menos oposição de luz e sombra. Vamos equilibrar um pouco essa visão. Áurea Mediocritas, viver em equilíbrio. Eu não estou dizendo que ele vai tirar tudo, vai fazer algo clean, light, diet, soft. Não, ele vai fazer algo equilibrado. E finalmente, Carpe Diem. Carpe Diem, que retoma a antiguidade clássica. A aproveitar
o momento. Então, o arcadismo, ele tem esse nome porque ele volta na Antiguidade Clássica, onde havia Arcádia, que os poetas se reuniam para conversar. Mas ele também é chamado de neoclassicismo, porque ele retoma o equilíbrio do clássico. Então, olha o que eu tenho aqui. Antigo clássico, clássico, novo clássico. Beleza? Aí, eu subo daqui 1768, depois Revolução Francesa, 1789, chegada da família real ao Brasil, 1808, Dom João vai embora, Pedro proclama a independência, 1822, vai ser só em 1836 que nós vamos ter a primeira época nacionalista. O Barroco é a primeira época no Brasil, o Arcadismo é a segunda, mas ambas com uma linguagem muito ligada a Portugal. A primeira época que vai ter uma linguagem nacionalista é o Romantismo. E aí o que eu tenho dentro do Romantismo? A poesia, a prosa e o teatro de Martins Pena, no caso. Nacionalismo. Nacionalismo ufanista, minha terra é perfeita, minha terra tem o Palmeiras, onde canta Sabiá, Gonçalves Dias. E o nacionalismo crítico. Que país é esse que escraviza seres humanos, né? Castro Alves do navio negreiro. Então, nacionalismo ufanista, nacionalismo crítico. No meio disso aqui, indianismo. Exaltar a figura do índio como herói nacional. Por quê? O Brasil não teve uma Idade Média. O Brasil foi descoberto depois da Idade Média. Então, no romantismo da Europa, o herói deles é o cavaleiro medieval. No romantismo do Brasil, o meu herói é o índio, o nativo. Mal do século é a depressão, a tristeza, a angústia, os problemas físicos, os problemas psicológicos, a impossibilidade amorosa, aquela mulher perfeita e eu estou aqui aos pés dela, eu não valho nada e ela é tão perfeita. Opa, da onde que o romantismo tira essa ideia de ele ser imperfeito e a mulher ser perfeita? Lá do trovadorismo. Venho para cá, o que o romantismo pegou do barroco? Essa ideia que vem desde aqui de tel e ântropo. As coisas da terra, lembra do Gregório? Contra as coisas do céu, Padre Vitor Oliveira, vem para cá também. A mulher é pura, ela é um anjo, mas eu a desejo carnalmente. Eu fico em dúvida entre as duas. Além disso, eu tenho o condoreirismo. O que é o condoreirismo? Justamente Castro Alves, o navio negreiro, Vozes da África e outros poemas que falam da luta dos negros pela abolição, pela liberdade. Prosa, José de Alencar é o principal nome. Obras, romances, narrativas longas. Indianistas, como Iracema, o Guarani, o Birajara. Romances regionalistas, romances históricos e romances urbanos. Quando eu falar em romances urbanos do José de Alencar, lembrem-se que eu já estive na capital do Brasil, que era Bahia, já estive em Minas Gerais, agora eu estou no Rio de Janeiro. Se a família real chegou, tu estudou história, tu sabe que a capital é o Rio. O que eu tenho aqui? Romances urbanos se passam no Rio de Janeiro. E aí eu tenho Diva, 5 Minutos, Viuvinha, Lucila, lembra? A puta mais santa da nossa literatura, tá? Senhora, a mulher que compra o marido, mas sabe que ele vai se regenerar, o amor sempre vence, a história do final feliz. Esse é o romantismo. Aí eu venho para outra época racional. O nome já diz, realismo. Realismo e naturalismo. É uma coisa só, basicamente prosa. Realismo, análise psicológica dos personagens. Naturalismo, análise científica dos personagens. Se no romantismo dominava a emoção, no realismo domina a razão. Se o naturalismo é um aprofundamento do realismo, ele não vai ser nem emocional e nem racional. Ele vai te ver como animal. Animal não age por razão nem por emoção. Animal age por instinto. Então o homem vai agir por instinto. Se aqui, no romantismo, é você no teu mundo de adolescência, de sonho, de fuga, de evasão, o realismo é você na vida real. Vai no psicólogo te tratar, vai admitir que tu tem problema. Já o naturalismo é quando você tem que ir no psiquiatra. Se é um caso a ser tratado, você precisa de medicação. E, gente, só cuida. Isso aqui é 1880 e poucos, não tinha Freud ainda. Não tinha psicanálise. Então, o mundo era visto de outro jeito. Só que se eu tenho isso aqui na prosa, eu preciso de uma representação na poesia. Quem é que chega?
parnasiano. O que o parnasiano vai fazer? Vai voltar lá no classicismo, vai pegar a estrutura do soneto, vai trazer para cá e vai trazer o que junto? A antiguidade clássica, porque eles vão citar aqui os deuses, as formas da antiguidade clássica, vão ser descritivistas, vão ter sonetos com vocabulário extremamente difícil, e o parnasianismo tem aquele macete. Ora, é fácil aprender sobre o parnasianismo. Por quê? Porque existe uma tríade parnasiana. 3 poetas que eram os principais. Lembra aquele poema que diz assim: ora direis ouvir estrelas, a Via Láctea? Lembra do Olavo Bilac? Pois é, Olavo Bilac é o príncipe dos poetas brasileiros. É o primeiro da tríade. Raimundo Corrêa é outro poeta da tríade. Alberto Oliveira é outro da tríade. Está aí a tríade parnasiana, os 3 principais. Só que esses caras são nojentos, são snobs. Eles vão tomar pau dos modernistas. Mas antes disso, eu ainda tenho uma outra época para fechar a emoção. Simbolismo. Você vai dizer, já aceito, Theo versus Antropo. Exato. Theo, alma. Antropo, corpo. As coisas do céu contra as coisas da terra. Permanece o soneto, mas as palavras têm uma musicalidade, anáforas, aliterações, repetições de consoantes, repetições de vogais, para dar aquele ritmo, aquela musicalidade. Espiritualidade, com a questão da cor branca, da névoa, do incenso, da nuvem, da estrela, do céu, do anjo, sideral, eterno, supéreo. 2 nomes. Cruz e Souza é o principal. Alfonso de Guimarães é um segundo autor dessa época. Aqui, eu já estou virando do século XIX para o século XX. E aí, depois do simbolismo, vem o quê? As vanguardas europeias. Cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo. Todas as 5 impactando, causando e desaparecendo, deixando alguma herança. Vem o pré-modernismo no Brasil. Os nossos diferentes Brasis. Por exemplo, Simões Lopes Neto. São os contos, olha lá, contos, que vem lá do Rio Grande do sul do estado de Pelotas. Causos contados pelo Blau Nunes. Euclides da Cunha, que sai de São Paulo, vai cobrir a Guerra de Canudos, escreve Os Sertões. Augusto dos Anjos, único poeta, depressivo, cientificista, ok? Mais que isso, o que eu tenho aqui? Eu tenho o Lima Barreto, que vê a sociedade de baixo para cima. Eu tenho Monteiro Lobato com sua prosa política, também infantil, né? As aventuras de Narizinho, da Emília, coisa e tal, mas uma questão política. Então eu tenho uma transição dessa época, razão e emoção, para o modernismo, que vai, dane-se essa porcaria toda, para não falar palavrão aqui, né? Vem o modernismo, Semana de Arte de 22. Gente, a Semana de Arte Moderna de 22 é um evento que começa numa época literária. As outras épocas literárias começaram com livros. Essa começa com evento. Então, ruptura. Ruptura com o quê? Com esse passado, com essa formalidade, com esse engessamento. Eu quero liberdade de conteúdo, eu quero liberdade de forma. Mais que isso, segundo momento, porque aqui dura de 22 a 1930. Então são 8 anos que eles chamam de orgia cultural, que eles devoram o pré-modernismo, devoram as vanguardas europeias, devoram o que vem de fora, valorizam o que é nacionalista. De 30 a 45, se liga, era Vargas. Eu tenho um período que eu me consolido, ok, já destruí o passado, já rompi com o passado, tá na hora de eu saber que eu mando na bagaça. Então, é hora de construir uma literatura. Vem o quê? O regionalismo. Entre esses regionalismos, eu tenho o quê? Vidas Secas, 1938. A história de Fabiano e Sinhá Vitória, em 13 capítulos, que começa numa penúria e termina numa penúria. Fabiano e Sinhá Vitória. Um casal que perambula pelo Nordeste seco com um menino mais novo e um menino mais velho. Nem nome esses pobres coitados têm. A cadela baleia, que de baleia não tem nada, é seca, é esquálida, mas é vista como integrante da família. Então aqui entra um pouco de antropomorfização, que é o quê? A ideia do animal visto como ser humano. Algo que já tinha acontecido
no naturalismo do Aloysio Azevedo com o cortiço. O cortiço parece que tinha ganhado vida pela construção. Teria sido antropomorfizado, né? Antropo, olha as palavras que eu estou usando. Ainda tem o soldado amarelo, que humilha o Fabiano, mas ele não se vinga, nem quando pode. Por quê? Porque ele é um cidadão de bem. O Tomás da Bolandeira, um homem inteligente, um homem que... O Graciliano Ramos, ele criou esse Tomás da Bolandeira de uma forma a mostrar a cultura e a humildade das pessoas. Só que assim, a Vitória sonha não em ter cultura, ela sonha em ter uma cama de tiras de couro, porque ela dorme numa cama de varas, dura. E a cama de tira de couro, gente, a simplicidade era o máximo para ela. O Fabiano admira a inteligência desse homem. O filho mais novo admira o Fabiano, quer ser que nem o pai, sertanejo, vaqueiro. Já o filho mais velho, ele quer ter cultura, ele já vai mais para esse lado aqui. Um dia assim aperta que é benzedeira, fala a palavra inferno, e o menino mais velho vai lá, pai, o que é inferno? O pai dá uma resposta qualquer, sai daqui, vai para a mãe dá uma resposta vaga, vai para o pai xinga, e ele quer saber as palavras. Então um quer ficar mais no concreto, o mais novo, e o mais velho quer ficar no abstrato. Eles passam por todo esse Nordeste, arranjam uma casinha, o dono da terra aparece, explora o Fabiano, mas o Fabiano não tem onde morar, aceita. Um dia a baleia aparece com um preá na boca, eles comem a preá, estão com fome, dão só os ossos para a baleia, a baleia fica doente, o Fabiano vai atirar para matar o bichinho, ainda dá um tiro na parte de trás dela, o bichinho sofre para morrer. Nesse meio tempo, falando em comer, eles mataram o papagaio para comer, e tinha mais um personagem, só que o papagaio não é visto como da família, é um animal, a baleia é vista como da família. Então, aqui eu tenho o nosso Nordeste. Terceiro momento, experimentação. Gente, o que eu tenho aqui? Eu tenho a poesia marginal, a poesia concretista, que remonta ao cubismo, tá? Então, é um quadro rápido que eu estou tentando te apresentar, embora esse vídeo vá ficar longo, mas mais que isso, eu deixei por último uma obra que eu acho importantíssima. Brás Cubas, o início do realismo em 1881. Gente, cuida com duas pegadinhas aqui. Qual é a primeira obra da fase modernista de Machado de Assis, da fase realista de Machado de Assis, e também a primeira obra do realismo? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Qual é a mais falada? Dom Casmurro, que é na sequência. Mesma coisa que no naturalismo. Qual é a primeira obra? É do Aloysio Azevedo. O Mulato. O cortiço é a mais importante, mas o Mulato é a primeira. Então vamos falar de Brás Cubas. Brás Cubas é um playboy que mora no Rio de Janeiro, não tem nada para fazer da vida, a não ser se envolver com Marcela, uma espanhola, que o amou durante 11 meses e 15 contos de réis, nada mais. Foi o primeiro beijo dele, inclusive. Depois ele quer ficar com a Virgília se casa com o Lobo Neves. Esse cara é tão inútil que chega a se candidatar a deputado, mas é medíocre, vai trabalhar com o Lobo Neves, vira amante da Virgília, aluga uma casa para ficar com ela, só que essa casa, teoricamente, é ocupada por Dona Plácida, que é uma velha que era da casa dele, uma espécie de empregada. Ela faz o que? Ela faz a ponte para os dois se encontrarem. Ele ainda conhece Eugênia, que é chamada de Flor da Moita, conhece Nhaloló, que seria a moça indicada para ele, mas ele não vai casar com nenhuma. Ele vai ter momentos com algumas aqui, tá? Esse cara aqui é um inútil, é um playboy que o pai dele mandou ele para Portugal estudar direito para ver se ele aprendia alguma coisa. Ele volta do mesmo jeito desgraçado. Quando a mãe dele morre, ele se isola na casa de campo, ele não quer nada com nada. Desde a infância, ele tinha um negrinho, que era um escravo que tinha lá, mas era amigo dele. Olha o preconceito, olha a ironia, olha o sarcasmo, olha o ceticismo, olha a crítica social de Machado de Assis, que ele usava o Prudêncio de cavalinho para ele montar, gente. Então, Brás Cubas, uma história contada em 160 capítulos. Meu Deus, professor, que livro longo! É um romance. Só que cada capítulo tem meia página. São micro capítulos. Claro que eu não vou ficar aprofundando toda a história de cada livro para você, mas isso aqui é um apanhado geral
para você, a partir daqui, dar uma olhada naquilo que você tem dúvida. Então, épocas racionais, épocas em que domina a emoção. Modernismo, dane-se essa porcaria toda. Eu estou rompendo, me consolidando, construindo e experimentando. Tenho uma peça de teatro, gênero dramático. Tenho 2 romances, gênero narrativo. No mais, é sempre lembrar do seguinte: não discuta com o enunciado. Se o enunciado disser a Terra é plana, você acredita. Você discute com as alternativas. E lembre-se, geralmente vai ter uma alternativa que ela é impossível, ridícula. Você já anula. Depois você presta atenção nas alternativas que dizem apenas, exclusivamente, sempre. E você cuida que elas podem ter pegadinhas, porque elas são limitadoras. Aí é capaz de cair mais 1 ou 2 fora. Vai sobrar 2 alternativas. Normal, eles fazem isso justamente para te deixar na dúvida. E aí você faz o quê? Vai cuidar o vocabulário. Cuida, por exemplo, teve uma questão que eu trabalho em sala de aula que diz assim: o campo é inerte, o campo é calmo. Qual é a ideia que você tem de campo? Ainda mais que eu falei do arcadismo, não é essa? Que o campo é calmo, é inerte? Sim. Acontece que no texto que foi dado, mostrava que o campo era diferente. Então o que você faz quando lê um texto? Risca, anota, salienta, destaca, puxa setas, faz ligações, rasura a tua prova toda. Por quê? Faz marcações para você saber o que você está respondendo. Beleza? Fico por aqui.